Aconteceu em várias partes do Brasil, hoje aqui em São Paulo, o ato pela defesa da democracia, que era a leitura daquela carta que reúne diferentes assinaturas da sociedade, de empresários, artistas, professores, advogados, e foi algo grande, tem uma simbologia importante, porque foi lida lá no Lago São Francisco, nas arcadas da Universidade de Advocacia da Universidade de São Paulo, e que trouxe uma repercussão bastante grande, principalmente nas mídias sociais, é o assunto mais falado do dia, e que mostra, por mais que você até fez um dos temas de abertura aqui do Acontece falando sobre isso, e por mais que a gente tenha dentre aqueles que assinaram representantes de segmentos que poderiam também contribuir para um país melhor sempre, e não apenas na assinatura da carta, que você falou sobre isso, mas aparentemente causou algum tipo de reação, porque parece que a fervura baixou nas relações depois daquela atabalhoada e absurda reunião do presidente Jair Bolsonaro com embaixadores. Parece que houve um recuo e talvez a carta, por inúmeros motivos, possa ter colocado algum tipo de freio ou um discernimento na relação do presidente com o Tribunal Superior Eleitoral e a crença de que não se pode desconfiar tanto do processo a ponto de criar situações como aquela criada ao lado dos embaixadores convidados para aquele evento, Saidan. Essas cartas todas que estão sendo escritas e tornadas públicas, você tem pelo menos 5 publicações que ganharam alguma relevância, e até pelo número de assinaturas, né? E outras pelo teor e pelos signatários. E no caso dessa carta, é claro que há ali uma forçação em repetir o cenário de Goffredo da Silva Telles Júnior, porque ali ele leu uma carta em defesa da democracia em 1977. 77, é bom lembrar, é o ano do pacote de abril, do governo Ernesto Geisel. Geisel, inclusive, ali já havia desencadeado o processo de abertura política, né? Lenta, gradual, segura, como ele dizia, e que foi escalado para o desfecho pelo próprio Geisel, o João Batista Figueiredo. Desfecho do regime militar, da ditadura militar. Então, em 77, até porque havia uma resistência interna muito grande à abertura, a linha dura, principalmente do Exército, mas também das outras duas forças, mas principalmente do Exército, a linha dura tentava acabar com os planos de Geisel de realizar a abertura, e alguns não descartavam nem sequer um golpe contra Geisel. E o Geisel, enquanto enfrentava isso, ele, por sua vez, tentava retirar qualquer elemento que desse munição aos golpistas, não é? Aqueles que queriam lutar contra a abertura e queriam reendurecer o regime, que continuava sendo repressor, era uma ditadura. E, no entanto, a ideia deles era algo muito mais parecido com o período do Médici. A gente sempre lembra aqui que o regime militar no Brasil, a ditadura militar, foi diferente da chilena, que era personalizada, né? Personificada em Pinochet. Diferente da Argentina, que foi mais curta, teve o seu maior período com Videla. A do Brasil foram governos diferentes, com ideias diferentes, bem diferentes. Nós falávamos do Simonsen ontem, né? O Simonsen serviu a um governo do Geisel que era estatizante, nacionalista, tinha muita desconfiança dos Estados Unidos, isso em plena Guerra Fria, tinha uma relação até
meio reservada com os Estados Unidos, do período do Ernesto Geisel, muito diferente do que foi com o Castelo, que era a abertura da economia, e a ideia do Castelo, inclusive, era devolver logo o poder aos civis, o endurecimento ali com o AI-5, já com Costa e Silva, e aí o período mais terrível, onde há mais assassinatos, tortura, perseguição, prisão ilegal, um estado na clandestinidade, né, que foi o período do Emílio Garrastazu Médici. Então, mesmo com essa luta interna, não era qualquer um que colocava a cara para fora para pedir democracia e denunciar os crimes da ditadura. Então, o que fez Goffredo da Silva Telles Júnior não é algo que possa ser repetido hoje. Não há esse cenário. Alguns até fantasiam que há. Não há esse cenário, não é? As Forças Armadas não estão no poder. Não há tanques sustentando o poder. Não há fuzis sustentando o poder. E, de qualquer maneira, a carta é importante porque ela fala de um princípio a ser defendido, que é a democracia. E a única coisa que me parece fundamental é que seja uma defesa irrestrita em qualquer circunstância e contra qualquer ameaça à democracia. Então, não pode ser apenas um ato que, ao fim e ao cabo, pode ser inscrito na história como ato partidário, como ato político-eleitoral. Tem de ser algo maior. Defesa da democracia contra qualquer ameaça. Venha ela de um sujeito que se imagina autocrata, que tenta pavimentar o caminho para ser um autocrata, seja do Congresso Nacional, com leis que ferem princípios democráticos e do Estado de Direito, sejam ameaças que partam do Supremo Tribunal Federal ou do Judiciário de maneira geral. A defesa tem de ser permanente contra qualquer ameaça à democracia. Sob esse aspecto, é muito importante você ter cartas em defesa da democracia. A carta da Fiesp, ela pede harmonia entre os poderes, quer dizer, aquele negócio que você é chover no mar, né? Pedir harmonia entre os poderes, e a harmonia é sempre uma idealização. O importante é a independência. Se você tiver um judiciário subjugado ao executivo, um abraço, já não há Estado de Direito. Se você tem um Congresso controlado pelo executivo, já não há democracia. Se você tem um Congresso que se vende, já não há democracia. Se você tem compra de votos, você tem um atentado à democracia. Então o importante é a independência e cumprimento das funções constitucionais. Esse papo de pedir harmonia, tal harmonia tem de existir desde que os limites sejam respeitados. Senão não há harmonia possível, não é? E foi até essa carta que o Bolsonaro não quis assinar, até porque ela não traz loas apenas à Justiça Eleitoral, mas ela traz loas aos ministros da Justiça Eleitoral. E, no caso, uma referência aos ministros do Supremo, não é? E dizendo que eles são sempre imparciais, são pela lisura, mostraram isso ao longo da história, se mostram como aqueles que compõem um poder pacificador, protetores dos direitos fundamentais. Então, isso é bem discutível. Se todos os ministros agem assim, atuam assim. Há uma carta dos órgãos de imprensa, inclusive organizada aí pela ABERT e também pela Associação Nacional de Editores de Revistas e Associação Nacional de Jornais, que, claro, é uma carta de patrões, é óbvio, mas ela é importante na medida em que ela trata da liberdade de imprensa, de opinião e de informação,
claro, ressalta a importância da luta contra notícias falsas, mas essa importância está dada ao longo da história. A mentira é sempre deletéria, é sempre ruim e pode ser criminosa, e sendo criminosa tem de ser tratada como tal e punida como tal. O seu autor e os seus propagadores devem ser punidos como criminosos. Mas a defesa da liberdade de imprensa é fundamental, não como palavrinha, frasezinha de efeito, a liberdade de imprensa, porque sem esta não há democracia, não há Estado de Direito, não há vigilância sobre os poderes. Esse é o principal papel da imprensa. Por isso ela não pode ser partidária, não pode ser panfleto de partido político ou de político. Ela tem de vigiar todos, fiscalizar todos, senão não é imprensa. É assessoria de imprensa, não é jornalismo. É panfletagem. Então esse documento também saiu agora, é importante. E a carta da OAB, Ronald, eu achei interessante a reação irada de alguns com a carta da OAB, porque a OAB diz que ela não é partidária, ela não apoia necessariamente, nem se opõe necessariamente a governos, partidos e candidatos. Bastou isso para ela tomar uma chuva de pedras. Tomou paulada, inclusive de jornalista, que queriam a carta da OAB partidarizada. Uma carta contra, especificamente, um dos candidatos, que é o Bolsonaro. E a OAB, ao dizer que lança uma carta em defesa de princípios contra quem quer que seja que atue contra esses princípios, ela está adotando a posição correta, que a imprensa deve ter. Logo, é estranho partir justamente da imprensa pedradas contra uma carta que diz que defenderá princípios contra qualquer um que os ameace. A OAB já se posicionou, né, Zaidan, de uma maneira mais enfática em outros momentos da história, né? Ela já se posicionou, inclusive, de maneira partidária. Sim. Não é? O que é normal. Por exemplo, quando você tem um regime ditatorial, a ditadura militar, não é? Aí não é uma questão de ser contra ou a favor governo. Se você é a favor da democracia, você será permanente contra a ditadura. Permanentemente, lógico, não é? Você tem de ser permanentemente contra a ditadura porque você está defendendo a democracia. Você não pode fazer acenos, você não pode amenizar o fato de que é uma ditadura. Você tem de enfrentá-la. Aí, perfeito. E em outros momentos ela foi partidária porque ela tinha liderança partidária. Apoiou o impeachment, inclusive, né? Apoiou e ali foi até mais grave do que ser partidária. Ali foi caroneira. Foi na onda. Aliás, o que tivemos de caroneiros... Aliás, é importante lembrar que a Fiesp também fez parte desse processo, né? Nossa, com direito a efeitos especiais. Sim, e personagens, né? Porque criaram personagens para isso, né? Além de personagens, as luzinhas acesas, isso. Não é? E não há dúvida. Bom, você vê o Geraldo Alckmin, que o Lula outro dia disse que o Alckmin era contra o impeachment. Pelo amor de Deus. Não, é só pegar a foto da van, né? Claro. O Alckmin, o Paulinho da Força, Aécio, todos eles na mesma van de camisa amarela arrumando na direção da Paulista. Exatamente. Então, agora, no caso da OAB, até pela função que ela tem, né, como órgão corporativo e pela função social que os advogados têm, eles são essenciais na democracia, né? Até porque as ditaduras que o Brasil teve, e foram várias, mostram a importância dos que tiveram coragem de enfrentá-las para defender os que eram perseguidos pelas ditaduras, né? Então, é uma função social extraordinária do advogado. E a OAB, até por isso, ela tem de defender princípios. A plena defesa, o direito de expressão, o direito de pensamento e, claro,
ser contra qualquer um que se levante contra esses direitos. Não é? Atacar esses direitos deve significar imediatamente oposição da OAB. Agora, ali ela foi caroneira. Como vários, aliás, que foram caroneiros, hoje fazem meia-culpa, mas acabam sendo rechaçados por todos os lados. Porque fizeram carreira em cima de uma situação, como caroneiros.